E você pode perguntar, mas como saber qual que é a linguagem adequada, né? A gente já viu que falar na mesma linguagem que a sua audiência vai te libertar de um peso enorme, que é imaginar que as pessoas não estão entendendo a sua mensagem. Então é importante você conhecer para quem você está falando. Eu já falei isso aqui umas 500 mil vezes. E vou repetir isso como se fosse um mantra. Em toda a oportunidade que eu tiver. Você precisa conhecer a sua audiência. Depois disso, você precisa dizer o que você quer dizer. Ah, Tarcísio, pô, mas isso é óbvio, né? Claro que eu vou dizer o que eu quero dizer. Realmente é super óbvio. E é aí que a gente às vezes deixa escapar detalhes que garantem uma comunicação mais eficaz, que garantem compreensão, que garantem absorção da sua mensagem. Então, olha só, 3 coisas você precisa saber com certeza em toda a comunicação que você for fazer. E eu já aviso que vai sim parecer óbvio, né? Toda vez que eu falo isso, alguém vai, mas isso é óbvio. É fato, mas a maioria das pessoas não investe tempo definindo essas coisas, e aí quando não consegue motivar as pessoas a fazer o que gostaria, ainda acha estranho. Nossa, ninguém me entende, ninguém faz o que eu peço, parece que eu falo grego realmente. Então, para não acontecer isso com você, presta atenção. Ah, e outra coisa importante. Eu estou assumindo que nas suas apresentações, nas suas comunicações, nas suas conversas com outras pessoas, você deseja que alguém faça algo, certo? Você está se comunicando com o intuito de que algo aconteça, né? Pode ser, por exemplo, que aprovem o seu projeto na empresa, o projeto que você acabou de apresentar, que te contratem numa entrevista de emprego, que te deem um aumento, por exemplo, ou que pelo menos as pessoas reflitam sobre aquilo que você está falando. Enfim, quando eu digo apresentações, isso é outra coisa que eu preciso ilustrar aqui para vocês e deixar bem claro, né? Lembre-se, temos que falar de forma clara, né? Quando eu digo apresentações, não pense que é apenas no seu trabalho. Tá, não é isso. Às vezes parece que a gente está falando só de empresas, só de reuniões corporativas, mas não é nada disso. Você pode, por exemplo, e isso acontece bastante, ser uma mãe que está tentando se expressar adequadamente numa reunião da escola do filho, por exemplo. Ou um pastor que deseja que as pessoas internalizem uma mensagem e reflitam sobre ela. Você pode ser, por exemplo, um técnico de futebol infantil tentando inspirar a molecada. Isso que a gente está comentando aqui serve para qualquer tipo de comunicação. Você quer, por exemplo, convencer sua esposa e a sua família a não ir na praia, não ir para a praia nesse feriado prolongado por causa do tumulto, por causa do trânsito, que você não está afim daquilo? Então você está em plena comunicação com um objetivo definido. Ok? Comunicação é tudo isso. Muito bem. Primeira coisa, defina exatamente o que você quer com aquela comunicação. Na sua mente. Exatamente, eu disse. Deixe claro na sua cabeça o que você deseja, de tal forma que você consiga pronunciar isso numa única frase. Coisas do tipo assim: ah, eu gostaria que as pessoas fossem mais legais comigo. Isso não serve. Por quê? Porque não é possível quantificar o ser legal. Você quer que as pessoas sejam, você quer que as pessoas sejam 10% mais legais com você, 20% mais legais? Concorda que isso é uma coisa muito subjetiva, vai depender da interpretação de cada um e isso pode prejudicar o resultado que você quer. Você poderia dizer algo do tipo: eu quero que o fulano e o ciclano parem de criticar as minhas apresentações antes de assistir essas apresentações até o final. Opa, já ficou mais fácil. Agora sim dá para mentalizar alguma solução para esse caso. Percebeu? Outro exemplo, e essa é clássica, né? A pessoa diz pro chefe dela, por exemplo: ô chefe, tô precisando de um aumento de salário, arruma aí para mim, vai. Isso também não serve, porque se aumentarem R$ 1 no seu salário, será um aumento, não é? Mas não é isso que você quer. Um aumento de quanto? E por que o seu chefe deveria te dar esse aumento? Você poderia mudar aquela frase e dizer algo parecido com isso: eu quero um aumento de 20% como recompensa pela minha performance no projeto XYZ, que trouxe aumento de X% nas vendas em todo o Sudeste no último quarto. Opa! Seu chefe vai falar assim: ah, vamos discutir. Existe base, você entende? Não significa que você vai conseguir o aumento que você deseja,
mas pelo menos seu chefe não vai poder chegar e te dar 0,03% de aumento e falar, olha, tá aqui, conforme você pediu, o seu pedido foi atendido, seu aumento está garantido e ó, só daqui 2 anos agora, hein? Entende? A sua comunicação precisa ser assertiva e as suas intenções elas têm que ficar muito claras. E no fim das contas, é apenas dizer o que você deseja claramente. Que seja fácil para o interlocutor visualizar a cena na mente dele e começar a pensar como que ele vai poder executar aquilo. E aqui nesse momento você precisa usar construções linguísticas assertivas, exatamente para facilitar para o interlocutor construir essa ideia mental. Se ele não conseguir construir essa cena na cabeça dele, na mente dele, vai ficar muito difícil de você conseguir o seu objetivo. Então, dicas importantíssimas para você, hein? Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos que falar no positivo. O cérebro é visual e não existe uma representação visual para o não, para o negativo. Quer um exemplo? Vamos fazer um exercício rapidinho agora aqui, ó. Não pense num cavalo branco, nem preto, nem roxo. No que você pensou? Pois é, você deve ter até criado um cavalo roxo aí na sua mente, não é? Nem existe, eu acho. Então fale no positivo. Ao invés de dizer não faça aquilo, diga faça isso. Outra coisa interessantíssima, troque o mas por e. O mas carrega negação, enquanto o e conecta. Então, numa frase onde você diz vou lhe ajudar, mas preciso que faça algo por mim. O mas negou tudo que você falou antes. Olha a diferença. Vou lhe ajudar e preciso que faça algo por mim. Percebeu? A gente tem aquela sensação, né, de quando alguém está fazendo alguma coisa pra gente, né, ou dando uma boa notícia, sempre tem um mas, sabe? Sabe quando você sente isso? A pessoa está te contando alguma coisa e você diz assim, tá, você vai fazer isso, mas... Entendeu? Procure substituir o mas. Outra, as palavras tentar e talvez elas pressupõem incerteza. Vou tentar fazer te entregar até quinta. Talvez eu chegue a tempo. Substitua por afirmações que demonstrem segurança. Entregarei até quinta. Chegarei a tempo ou não chegarei a tempo. Outra, as frases não consigo, não posso, são expressões que apontam para a sua incapacidade pessoal. Então substitua por não desejo ou simplesmente não quero, porque essas frases trazem a decisão para o seu controle. Outra que a gente usa demais, né? As palavras sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Né? São palavras que têm que ser usadas com parcimônia. Você nunca me ouve. Nessa empresa ninguém tem competência. Será que realmente ninguém tem competência? Será que realmente nunca te ouvem? Cuidado disso. Cuidado com isso, na verdade. Né? E você pode usar isso não apenas no seu trabalho, na sua vida como um todo. Porque as pessoas elas precisam ser orientadas de forma objetiva a fazer o que precisa ser feito. Você precisa deixar muito claro a sua expectativa. Vou te dar um exemplo clássico. É quando você diz para o seu filho assim, se você tiver filho, né? Mas o exemplo vai dar para entender. Filho, arruma o quarto. Cara, você está criando uma situação onde muita resposta pode surgir. Não necessariamente aquela que você espera. Para você, arrumar o quarto com certeza significa uma coisa completamente diferente do que para o seu filho. A menos que você explique detalhadamente o que você deseja, qual é a sua expectativa, o resultado vai ser provavelmente não condizente com aquilo que você esperava. Depois de você explicar minuciosamente para o seu filho o que é para você, né? O que é arrumar o quarto, e executar isso algumas vezes, aí sim o parâmetro comum vai estar estabelecido e nas próximas vai ficar bem mais fácil de vocês dois encontrarem o meio termo. Né? Quando você disser arrume o quarto, ele já sabe o que é arrumar o quarto. E aí ele vai fazer daquele jeito. Não que ele vá arrumar, tá? Sem promessas. Mas vamos lá. Isso, naturalmente, vale para as suas apresentações, para as suas comunicações, para as conversas que você for ter. Você tem que ter o objetivo daquela comunicação, muito claro na sua mente e você precisa comunicar isso para o público. Segunda coisa, você precisa
entender o que o público quer. De novo o mantra, conheça o público. Neste caso aqui é conhecer quais motivos levariam aquela audiência, né, a pessoa, o interlocutor, a fazer o que você gostaria que ele fizesse. O que motiva você é diferente do que motiva as outras pessoas. Então, é sobre entender a sua ideia, entender a sua mensagem a partir da perspectiva das pessoas com quem você está falando. Isso pode ser simples. Se a situação for, por exemplo, aquela que você querendo que seu filho limpe o quarto, né? Porque a motivação para ele limpar pode ser uma proibição sua, por exemplo, para jogar videogame. Ah, enquanto não arrumar o quarto, não vai sair para brincar com os amigos, não vai jogar videogame, até que você limpe o quarto. Nem sempre a gente tem essa autoridade sobre as pessoas com as quais a gente está falando. Então você não pode virar para o seu chefe, por exemplo, no caso do aumento, e falar para ele assim: ó, enquanto não me der o aumento, não sai para almoçar. Provavelmente isso não vai funcionar. Então você precisa ser mais persuasivo, você precisa falar de uma maneira mais motivadora. Pense o seguinte: por que o seu chefe te daria esse aumento? Por que para ele seria importante te dar esse aumento? Em que isso beneficiaria ele? Qual seria a motivação dele para te dar o aumento? É realmente você se colocar no lugar da audiência, no lugar do interlocutor e procurar ver as coisas pelos olhos deles. É usar a sua empatia. Terceira coisa, importantíssima, a gente já falou, histórias. Depois de você saber o que você deseja e você ter na sua cabeça ideias e mensagens que vão motivar o seu interlocutor, a sua audiência, a ir com você até o final, você precisa se munir de histórias, porque elas são armas poderosas. E eu estou falando de histórias simples, nada de grandes heróis, feitos grandiosos, não, nada disso. Histórias do dia a dia. Elas vão transformar suas mensagens em algo realmente compreensível. E uma história pode ser apenas você recontar uma conversa que você já teve no passado com alguém. Simplesmente isso, uma coisa simples. Simples assim. Qual que era o problema, sobre o que vocês estavam discutindo, como vocês resolveram aquilo, como vocês se sentiram sobre aquilo. Não é difícil. Pense em alguma coisa na sua experiência ou na experiência de alguém que de repente compartilhou com você a história, e aí você simplesmente liga essa história à mensagem que você deseja discutir, que você deseja comunicar. As histórias são grandes, né? Aliadas para deixar um determinado assunto mais tangível, sabe, mais compreensível para a maioria do público. E ela tem uma vantagem adicional. Quando você argumenta logicamente, as pessoas podem concordar ou não, elas podem discordar da sua história, perdão, do seu argumento, né? Elas podem ter um contra-argumento. Só que com história não tem isso. Ela não tem como discordar de uma história, é só você contando algo, né? Ela não tem, não existe discordância, é só uma história, você está contando. Só que dentro dessa história tem ali o seu conteúdo, tem ali a mensagem que você quer que a pessoa compreenda. E isso vai fazer com que ela entenda realmente o melhor. Então lembre-se, para você conseguir o que você deseja, para você ter clareza na sua comunicação, você tem que, primeiro de tudo, pedir o que você quiser com exatidão. Certo? Exatamente o que você quer. Outra, refletir sobre o que motivaria a sua audiência a fazer o que você deseja. E três, usar histórias para facilitar o entendimento dessa mensagem. Se você conseguir unir esses três tópicos, essas três características, a sua mensagem vai ficar muito mais simples de ser entendida. A sua mensagem vai ficar muito mais fácil das pessoas criarem na cabeça delas a situação. Elas vão colorir uma cena com aquilo que você falou. A história vai ajudar muito elas a entender aquilo também a partir do seu ponto de vista. A história vai ajudá-las a se colocar no seu lugar. E com isso, com essa mensagem, com essa imagem mental criada na cabeça das pessoas, muito mais simples vai ser para elas se moverem em direção a uma solução, em direção àquilo que você deseja.